Você já teve relacionamentos? Provavelmente. Ou não também, né? Não sei, tem um monte de encalhada aqui, tá tudo bem. Por quê? Reclama quem tá solteiro, reclama quem namora e termina. Então, tá tudo ruim pra todo mundo. Esse é o vídeo, obrigado por ter assistido. Mentira. Hoje nós vamos entrar numa seara que eu acho que eu já trouxe aqui no canal, mas essa discussão voltou lá no Twitter e eu falei, quer saber? Eu amo falar sobre relacionamentos, principalmente sobre términos. Por quê? Porque é o que mais aconteceu na minha vida. Namorei muito. Terminei mais ainda. @BiaZitaGomes lá no Twitter, ela levantou a seguinte discussão. E eu já abro aqui que nessa discussão não existe certo e errado, mas a gente tá aqui para desenvolver o tema, né? Uma dica importante para se ter relações humanas saudáveis: não se demite alguém, não se termina namoro ou um casamento por mensagem de texto. Esse tipo de atitude dá a impressão pro outro que ele é descartável, que ele é objeto sem valor, que ele não é uma pessoa. A gente precisa ter responsabilidade com os sentimentos e a sanidade do outro. Não é um comportamento ético. Gata! E ela ainda começa aqui a elaborar mais, né? Vou ler algumas elaborações que ela trouxe e você já vai pensando aí no seu ponto de vista dessa discussão. Já olha pro seu boy que tá aí assistindo esse vídeo com você e pergunta assim: você vai terminar comigo por mensagem? E aí? Como é que fica? E aí? E aí? A Bia ainda esclarece que é óbvio que ela tá falando de relacionamentos não violentos, né, gente? Afinal, se você sofre um relacionamento abusivo, se você sofre violência, você tem mais é que desaparecer e nunca mais encontrar a pessoa ao vivo, né? É isso que a gente espera e tal. Estamos falando daqueles relacionamentos comuns que a gente tem, que dão certo por um tempo e depois dão errado, ou que tem algum problema ali no final, mas enfim, estamos falando de gente, né, doente aqui. Ela ainda fala que tá interessante ver as pessoas tentando justificar esse tipo de atitude. A postagem não é para culpabilizar, mas para uma reflexão de como a gente tá perdendo a humanidade, a empatia, as relações humanas. Se você acha normal essa atitude, você precisa rever o quanto esse mundo massacrante tá massacrando a sua capacidade de compreender o outro. Tem uns comentários aqui que mostram bem como as pessoas estão considerando o outro descartável e as relações descartáveis. Isso é horrível para a nossa concepção de humanidade, nosso entendimento do que é o outro no corpo social. Não é sobre você, mas como as suas atitudes interferem na existência do outro. Eu concordo, mas eu discordo também. Primeiro porque eu acredito que existem diversos formatos de relacionamento e a gente vai se moldando sim a partir do que acontece com a gente, né? E a partir da nossa reação quando essas coisas acontecem. Mas eu já vou pular direto pro que eu retuitei, tá? Que eu retuitei, retweetar é quando você reposta o que a pessoa postou e comenta em cima. Não necessariamente, mas eu comentei porque eu queria, né, ver a opinião do povo. Eu falei assim: ai gente, eu prefiro que terminem comigo por mensagem porque eu não quero me arrumar, sair, encontrar, terminar, depois voltar chorando no ônibus. Já vivi tanto isso que pra mim é mais humilhação. KKKK. Gente, né, enfim. Daí eu ainda comento aqui, mas varia muito de pessoa pra pessoa. Eu já contei aqui sobre vários términos que eu tive, né? Tem um vídeo aqui só sobre términos, que inclusive um desses ex que terminou comigo veio falar comigo, pedir desculpa, mas tipo, não era a intenção, a gente é amigo hoje em dia, mas é que é uma história boa pra se contar, entendeu? Teve um menino que eu tava trabalhando, ele pediu pra eu encontrar ele no horário de almoço, porque ele também morava ali perto do meu trabalho, e enfim, encontrei ele na praça de alimentação do Extra, tá bom? Na praça de alimentação do Extra lá do Santa Rosália em Sorocaba, que hoje em dia até fechou, aquelas bem sorocabana mesmo, né? Mas enfim, praça de alimentação do mercado, encontrei ele, eu toda animadinha, apaixonada, amava muito, ele terminou comigo ali. Eu tava no meu horário de almoço, eu tava dentro do Extra, eu voltei chorando. Voltei chorando pro trabalho, fiquei chorando no Extra, eu fiquei assim. Veja, podia ter um timing melhor, mas aí tudo bem, eu podia ter encontrado em outra ocasião e tal, podia ser ao vivo, mas é aquilo. Eu prefiro que seja longe de mim, tá? Que eu possa estar, tipo, em casa, no meu momento acolhedor ali, do que eu estar em algum lugar muito mais vulnerável publicamente. Mas vai do que a gente se conhece e do que a gente já sabe que a gente é capaz de aguentar, né? Então eu aviso isso pros meus namorados.
eu comunico, porque eu já me conheço bastante a ponto de saber que, pra mim, é mais fácil que terminem comigo por mensagem, tá? Não vou me sentir descartável, igual a menina trouxe aqui na consideração dela, que é uma consideração extremamente válida, inclusive. Eu não vou me sentir descartável, eu vou até sentir que se a pessoa respeitou a maneira que eu prefiro ser terminado, eu acho que ela não tá me considerando descartável. E também vai muito de qual é a autoestima que a gente tem, né? Quando a gente termina. Claro que quando a gente termina, a gente sente uns lixos, né? É sempre assim. A gente sente uns lixos, a gente acha que a gente é a pior pessoa do mundo, ou a gente fica muito bravo e tal, mas no final, quando a gente tá ali mais com a cabeça no lugar, a gente percebe que, ok, eu continuo sendo quem eu sou, independente dessa pessoa tá comigo ou não, né? Então meio que não faz a gente se sentir descartável, mas depois a gente para e pensa assim, queridinha, não é bem assim não. Não é bem assim não, cabeça pra cima, levanta esse queixinho. Você tem sangue de Maria Bonita. E pra mim isso daqui ainda traz um outro ponto, que é de um outro relacionamento que eu tive, tá bom? Que muitas vezes você quer terminar, tipo, eu queria muito terminar. Meu namorado também já não tava mais dando pra ele. Esse daqui eu era bem novinho, tá, gente? Eu tinha uns 19 anos, eu acho, que eu namorei. Meu namorado era mais novo do que eu ainda. Sei lá, eu tinha uns 20, ele tinha, não sei. Enfim, faz muito tempo, tem que ver nos diários, né? Mas enfim, não tinha 19 não. Ih, eu já devia ter uns 22. Ih, bicha, já tava mais velha e continuava, né, podre. Mas enfim, não é podre, né? Sem experiência, mas enfim, vamos pro foco do assunto. Queria terminar, meu namorado eu sei que também queria, a gente discutia bastante, não tava mais aquele clima legal. A gente discutia por mensagem, SMS ainda, gente, era uma época sem ter WhatsApp, enfim. Tempos antigos, né? Daí a gente falou, não, vamos se encontrar então pra gente conversar a respeito da nossa relação e pôr um fim nisso. A gente se encontrou. Gente, e o menino morava em... Como é que chama? No Barcelona, tá bom? Você que é aí de Sorocaba, você vai saber todas as localizações. Morava no Barcelona, eu morava no Júlio de Mesquita Filho. Então, pra pegar o ônibus do Barcelona, a gente tinha que pegar... Era tudo muito longe, gente. Muito longe. E eu fui nessa, né? Muito longe, muito longe, muito longe. Vou indo muito longe e tal. Peguei busão, peguei outro busão. Cheguei lá. A gente não podia entrar dentro da casa dele, porque afinal, enfim, gays, novinhas, né? A gente teve que conversar meio que na rua mesmo. E discutimos ali pra terminar, daí a gente fala, ai, não tá dando mais, não tá dando mais, não sei o quê. E daí os dois começam a chorar, daí começa a virar aquela gritaria, mas não gritaria de briga. E sendo tipo, ai meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer sem você, blá 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 blá. Daí no calor das emoções, você não consegue terminar. Foi isso que aconteceu. Mas daí eu lembro que eu voltei pra casa muito aliviado, com a cara toda inchada ainda, emocionado. Pensando, ai, que bom que a gente não terminou, que bom que a gente não terminou. Mas no outro dia eu pensei, putz, mas na verdade a gente devia ter terminado, hein, gata? A gente devia ter terminado. Porque daí no calor da emoção, do ao vivo, você ainda sente muita coisa pela pessoa, né? Claro que, lembrando que eu tô falando de relacionamentos que não foram extremamente abusivos, que a pessoa não é uma podre, ou que você mesma não é uma podre, né? Porque a gente, às vezes, também é as lixo da história. Isso é bom lembrar isso, né? Nem sempre é os outros. A gente que é os, né? Você entendeu? No calor da emoção, você tá tão envolvido por aquilo e parece que só vem os momentos bons que vocês tiveram na sua cabeça que o racional sai de lado, assim. Então isso me pega muito também por preferir terminar de outras formas, sabe? Eu acho que nas minhas experiências, pelo menos, é mais válido terminar de longe, meio que não deixar a emoção interferir e depois de um tempo a gente se encontrar pra conversar já com a coisa mais fria, entendeu? Tendo passado mesmo umas semanas sem se falar e tal. Mas esse é meu modus operandi depois de passar por muita coisa e muitas situações diferentes de término também. A Rapunzel de Wakanda aqui no Twitter falou o seguinte: o término pra mim dói mais por tirar a pessoa da minha rotina e o sentimento que criei de maneira repentina. Acredito que com amizade sofra muito mais do que com um relacionamento amoroso. KKKKKK. Mano, isso pega muito, né? Por isso que eu acho que o término deve ser um momento extremamente racional. Eu sou aquariana, o povo fala que a gente é, como é que fala? Fria, né? Só falam mal da gente quando vão falar mal de signo e tal. Ninguém quer namorar aquariano. Esse inferno todo em cima da vida do aquariano e não sei o quê. Mas
Eu sou muito racional pra término. Porque hoje em dia, né? E mesmo que eu esteja sofrendo muito, eu namorei nos últimos anos pessoas que eu, enfim, fui muito feliz por um tempo e que sofri muito, que me senti muito traído, ou que fui traído na prática mesmo, enfim. Ai, vocês lembram da história do meu namorado que, enfim, tinha o Grindr instalado no celular dele, eu peguei? Enfim, mas era só porque ele queria conversar e se sentia sozinho. Mas vamos lá, foco aqui na história que ele tá contando. A questão de você tirar a pessoa da sua rotina é muito... Você tem que ter o pé no chão. Porque se você se deixar levar por esse lado e tal, você vai encontrar a pessoa na hora de terminar e não vai conseguir. É mais um motivo que eu acho. E a questão que ele fala aqui de ser repentino, eu acho que também conta muito pra você encontrar e conversar ou não. Porque dependendo da maturidade que o casal tiver, eu acho que pode ser possível se encontrar e terminar, ou encontrar e pedir um tempo, que é uma coisa que eu meio que não acredito, né? Mas enfim. Só que eu acho que a gente já identifica os sinais, né? Nunca é tão de surpresa assim. Quer dizer, hoje em dia eu acho que quando terminaram comigo na praça de alimentação do Extra, já tinham vários sinais ali acontecendo, mas eu que não queria ver, né? Que eu era toda apaixonada, enfim. Lene Vaz falou: se pode ser resolvido via celular, eu prefiro também. Vou sair de casa só pra ser demitida, terminarem comigo, poupe o meu tempo e o seu também. Eu também penso isso. Eu também penso. Daí muita gente comentou: mas você não precisa encontrar a pessoa igual eu reclamei de voltar no ônibus chorando, né? Você não precisa necessariamente encontrar ela numa praça pública, no Extra, né? Você pode encontrar em outros lugares, você pode ir na casa de alguém, gente. Então talvez na realidade de vocês aí, dos héteros, isso faz sentido. Mas quando a gente é LGBT, como que eu vou levar alguém pra terminar na minha casa, gente? Conversar na minha casa? Isso não existia, eu tinha que pular muro pra conseguir ficar com os meus namorados. Anos a fio, namorando, vários, diferente ainda, que eu entrava escondido na casa deles, pra gente poder dormir junto, pra gente poder... Nossa, eu lembro que tinha um que eu invadia a casa dele com uma pizza, toda semana. A gente comia pizza, assistia Vampire Diaries, era... Mas escondido, gente. Daí vou entrar lá, começar a chorar, acordar a família inteira. Daí a gente vai chorar porque eles estão correndo atrás da gente com taco de beisebol, né? Assim que funciona. Então essa realidade de locais onde você possa conversar é muito mais difícil quando você é LGBT e não tem um carro e não tem seu próprio local, né? O famoso local. Na verdade, a gente, sendo LGBT, tem que buscar local não pra trepar, mas sim pra você ter onde terminar, tá bom? Só que os últimos relacionamentos que eu tive já morando sozinho e morando com o César mesmo, foram terminados também por mensagem. Um deles por causa da pandemia, né? Tive um término de relacionamento no meio da pandemia e foi triste, mas também ali não tinha outra maneira de se fazer e ele já tava em outro estado, enfim, né? Eu tava no líquido, ele tava no gasoso, a gente tava muito longe uma da outra, mas depende da gente se conhecer, né? A menina que fez o post, ela também traz o seguinte ponto de vista de que términos de trabalho também não devem ser por mensagem de WhatsApp, não sei o quê. Bem, eu não tive muitos empregos, porque os que eu tive eu passei, enfim, fiquei trabalhando muito tempo, né? A última agência que eu trabalhei uns 8, 9 anos por aí. E foi terminado comigo por mensagem. E eu fiquei muito mal. E eu preferi que fosse assim. Tudo bem que é porque eu já não via minha chefe há anos, porque eu trabalhava de home office há anos. Mas fiquei muito triste, enfim. Fiquei muito triste, não... Porque eu já era youtuber, tá? Mas eu fiquei muito mal por eu estar sendo desligado de um emprego que eu era muito grato, que eu, enfim, eu era muito feliz trabalhando lá. E daí eu pensei assim, nossa, que bom que terminou assim, porque eu tá chorando na frente da minha chefe ia ser ridículo. Mas quando eu trabalhei de vendedor de maquiagem, gente, terminaram comigo ali, né? Ao vivo. Daí eu fiquei mal, porque eu não queria sair da loja que eu trabalhava, que eu gostava demais. E daí eu chorei na frente de todo mundo. Queria ter passado por isso? Não queria. Não quero chorar na frente do chefe. Eu queria ser aquelas pessoas que terminam comigo. Eu falo assim, então tá bom. Então tá bom. Então tá bom.
blá blá blá, mas não sou, tá bom? Vocês falam que sou aquariana fria, mas quando tá ali cara a cara na situação, não consigo. Eu consigo ser fria se eu tô distante de tudo que possa me desequilibrar. Então eu vou ter ali a consciência. Quando foi ser demitida da loja de maquiagem, eu sabia que eu ia ser demitida. Eu sabia, óbvio, já fazia um tempo que eu tava entendendo que não funcionava e tal. Mas não queria ter passado por isso ali na frente de todo mundo. Me sentindo humilhada na frente de todo mundo. Aquela sensação de fracasso e vergonha pública, né? O J. Vitor falou, acho que por ligação seria o ideal. Pois imagina se arrumar, pegar um ônibus e enfrentar trânsito ruim só pra ser demitido ou levar pé na bunda. Auge da humilhação. Gente, e ser demitida é pior ainda, né? Eu acho que ser demitida é muito pior. Às vezes você é demitido no final do seu expediente. Nossa, pra mim isso é muito pior do que términos, talvez. Porque você é usado, as pessoas literalmente usam você, né, no seu trabalho. Enfim, acho muito complicado. Já que ele levantou o ponto de ligação, né? Detesto ligação. Detesto ligação porque pode virar discussão também. Tá bom? Eu acho que quando eu namorava o César, a gente telefonava muito um pro outro, sabe? 10 anos atrás, né? Sei lá, 12 anos. Eu acho que a gente terminou por ligação. A gente brigava muito por ligação. Nossa, péssimo. Brigava muito. Mas eu acho que ligação também é uma coisa que eu não consigo. Por quê? Porque não tem como você se blindar emocionalmente, sabe? Não tem como você se blindar emocionalmente. E eu acho que não tem como você ser racional, não tem como você pensar exatamente nas palavras que você quer usar. Eu acho que o término tem que ser mais racional. E também existe o fato de eu ir terminar e da pessoa terminar comigo, né? Quando a pessoa vem terminar comigo e ela quer que eu vá ao encontro dela pra ela terminar comigo, eu penso, não precisa. Se você já nem gosta de mim, por que eu vou me dedicar ao ponto de ir te encontrar pra, sabe? Pra tentar te convencer a gostar de mim ainda. Hoje em dia isso não entra na minha cabeça. Eu prefiro que as pessoas simplesmente desapareçam o mais rápido possível se ela não quer mais, sabe? E foi o que aconteceu em alguns dos últimos relacionamentos mesmo. De eu encontrar a pessoa num dia, tá tudo bem e tal, e no dia seguinte, no outro, a gente tá só pelo WhatsApp já se despedindo. Então é isso. Um beijo da Anitta. Matheus falou, gente, demite por mensagem sim, não precisa nem ser uma chamada não. A gente tem plena certeza que somos descartáveis no mercado de trabalho. Não façam a gente se arrumar, gastar com Uber, etc. Ah, ela vai de Uber trabalhar, gata. É, querida. Só pra você demitir, porque isso vai ser só mais uma conta no cartão pra quem já vai tá fudido. É verdade. É verdade, é verdade. Enquanto o sentimento emocional, né, faz com que a gente... Eu acho que tem que ter uma responsabilidade afetiva. No profissional, a gente já sabe que a gente é extremamente descartável. E se a gente não sabe, é hora de aprender, né, gente? Vamos acordar aí pra saber que, né, afinal das contas é assim. Corta pra eu falando que chorei quando fui demitida, né, várias vezes. Mas ao mesmo tempo, eu acho que não tem como a gente poupar todo mundo de todos os sofrimentos. E no término, a gente também precisa se poupar de sofrimentos também. Muitas vezes a gente não termina com dó da pessoa, com como ela vai ficar sozinha. Eu não sei o que ele vai fazer. Ai, mas sem estar comigo ele não consegue isso, não consegue aquilo. Eu tive vários namoros assim que eu achava que eu segurava a barra da pessoa, que a pessoa ia ficar sem amigos se tivesse sem estar namorando comigo e tal e tal. E isso também pega muito, essa coisa de querer ter responsabilidade afetiva demais. Mas, gente, eu acho que a gente tem que aprender a lidar com as coisas ruins, com a indiferença do outro. A gente tem que aprender a lidar com o não, com os términos, com a pessoa se importar de mais ou se importar de menos. A gente tem que aprender, porque a vida não pode proteger a gente de tudo, sabe? Não vou dizer que a gente tenha que causar esses traumas propositalmente pro outro, mas que eles acabam sendo inevitáveis. Porque, como eu disse, você encontrar ao vivo também te causa uma coisa muito ruim, sabe? Depende do que você acha que você também pode oferecer naquele momento. E é um assunto muito complexo, muito grande e que eu acho muito divertido. Slay aqui falou, eu amei o dia que fui demitido por mensagem porque ele me demitiu antes do meu turno. Aí eu tinha acabado de acordar, só olhei a mensagem e voltei a dormir. Yas, gata, é sobre isso. É sobre isso. Gente, vou falar aqui de verdade. O que eu acho mais importante do que terminar ao vivo ou separado e blá 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 é escolher uma data que você acha que não vai, né? Você não quer deixar a pessoa deprimida no aniversário dela. Você não quer deixar a pessoa deprimida ali, né? Se bem que nessas a gente vai vivendo.
vai vivendo e não termina nunca. Sempre vai ter um motivo pra não terminar. Então quer saber? Vamos terminar. Terminar ao vivo, terminar separado. Ai, é louca, vai parecer que eu tô querendo terminar. Não. Mas é que tem muita gente que me segue que quer terminar e não consegue, gente. Eu tô aqui segurando sua mão. Termina. Tá bom? Termina. E vocês, o que vocês acham sobre isso? A gente pode trazer mais sobre esse tema se vocês comentarem bastante, trouxerem seus casos aqui nos comentários desse vídeo. A gente pode desenvolver bastante esse tema que eu acho divertidíssimo. Tem um outro tema que rolou no Twitter aí, que eu também acho que super rende aqui. É sobre primeiro encontro, você ser super emocionado ou não. Ai, as bichas aqui de São Paulo, gente, elas agem de um jeito que eu não consigo entender. Mas enfim, eu vou trazer esse tema também, já podem deixar suas histórias aqui. De gente que no primeiro encontro leva presente, já se diz super apaixonado, já quer postar foto e não sei o que. Isso é legal? É a gente que tá traumatizado e não quer pessoas assim mais carinhosas? O que tá acontecendo com essas pessoas? Resposta ninguém tem. E se você gosta desse vídeo, quer me apoiar todo o conteúdo que eu crio nas redes sociais, faça parte do meu Apoia-se, o Conselhos Ruins, um podcast secreto e exclusivo, onde toda semana eu trago vários casos de conselhos ruins pra falar mal dos outros, né, gente? Basicamente é isso. Lá também tem um monte de episódios extras que vão rolar, presentinhos, mimos pra vocês, mimos digitais pra vocês e mais coisinhas ainda vão rolar lá no Apoia-se. É apenas R$10 por mês e você recebe um monte de coisas legais. Temos vídeos aqui no canal também de terça, quinta e domingo. E meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.